Bom dia. Hoje a gente vai dar continuação às aulas de redação e nós vamos falar de estrutura do texto dissertativo. Introdução. O objetivo do parágrafo introdutório é contextualizar o leitor e apresentar o ponto de vista que será defendido ao longo do texto, que nós chamamos de tese. Para que isso aconteça, o parágrafo deve conter dois aspectos anteriormente mencionados: contextualização, que é a explicitação do tema, ressaltando a relevância da questão em debate. Essa função é importante, uma vez que é a partir dela que o enunciador revela para a banca ter compreendido integralmente a proposta. Esta é a parte expositiva do parágrafo introdutório, por isso existem algumas estratégias para torná-la mais interessante e atrativa. Apresentação literal, tradução do tema, apresentação histórica do tema. Apresentação cultural, que nós podemos ter uma referência a uma música, um filme, uma série, personagens e afins. Apresentação jornalística, que é referência a notícias ou fatos que tenham a ver com o tema. Apresentação por citação filosófica. Apresentação literária, referência à literatura e obras literárias. E observação, procure ao máximo evitar construções com formatos clichês, como desde a antiguidade, o homem ou a humanidade desde os primórdios. Esse tipo de alusão, além de ser desgastada, não revela qualquer tipo de base cultural do aluno, já que as referências são extremamente genéricas ou inexatas. Tese. A sugestão de uma abordagem para o tema especificando qual o ponto de vista a ser defendido ao longo do texto, ou seja, sua tese. Existem dois tipos de tese: a analítica ou organizadora, que é o modelo em que o autor deixa explícito quais argumentos serão abordados no desenvolvimento. A sintética é a sugestiva, é o modelo em que o autor apenas deixa claro seu posicionamento, sem dar spoiler sobre quais argumentos usará para defendê-lo. Veja exemplos de tese analítica e sintética, respectivamente. Tema de uma redação: a importância da leitura. Aí nós vamos ver que tem assim, certa vez, Paulo Freire, importante educador e filósofo brasileiro, destacou a necessidade de a leitura ser um ato de amor. Em outra ocasião, Jorge Luiz Borges, poeta argentino, apontou o ato de ler como uma forma de felicidade. De fato, durante séculos, tal atividade foi fonte de conhecimento e desenvolvimento da sociedade, trazendo importantes ensinamentos a quem tinha como hábito. Entretanto, nos dias atuais, tal avidez tem perdido seu espaço no meio social, vítima de uma falta de incentivo por parte dos setores responsáveis por criá-los e do próprio mercado, que desestimula um hábito crucial na atividade da população. Então, nesse tipo aí de introdução, vocês viram que eles fizeram analogia ou fizeram uma alusão aí sobre uma frase de Paulo Freire e também de Jorge Luiz Borges,
Mas eu até vou pedir a vocês que não use esse termo certa vez. Parece história assim daqueles senhores, daquelas contadoras de história. Então, quando você for falar, você diz assim: Paulo, o educador Paulo Freire, educador e filósofo Paulo Freire, não é? Destacou a necessidade da leitura como um ato de amor. Não precisa dizer certa vez. Coloque direto, sempre tá perdendo esse tempo usando essas palavras que eu chamo até de clichê. Outro tema que aquele ali nós vimos que ele apresentou aí os argumentos, que o 1 e o 2. O 1 foi quando ele disse o seguinte, que a falta de incentivo por parte dos setores responsáveis por criá-lo e do próprio mercado, que desestimula o hábito crucial na vida. Quer dizer, que os dois culpados responsáveis por a diminuição do hábito de leitura é a falta de incentivo por parte dos responsáveis, bem como do próprio mercado. Então, ele está responsabilizando esses dois setores aí. Por isso que nós dizemos que aí uma introdução, ela é analítica, porque ela vem explícita, ela vem colocada. Já a sintética não coloca, como aí nós estamos vendo. Deve haver limite para a liberdade de expressão. A eleição presidencial em 1989 ficou marcada pelo fervoroso embate entre os candidatos Brizola e Maluf. As ofensas herdadas no período ditatorial permaneceram ao longo de todos os encontros e chegaram à boca do povo. 25 anos depois, eu aconselharia a vocês também essa coisa de... Não gosto muito de número na redação nesse sentido, não. Uma data, como o caso aí de 1989, é correto se colocar o número. Mas 25 anos... Dessa forma, começando um texto não é muito interessante. Então, você colocaria o nome 25. 25 anos depois, ou então após 25 anos, aí ficaria mais... O número ficaria menos chato, menos esquisito para uma produção de um texto. Nada foi diferente. Os debates presidenciais mostraram o quanto as palavras podem definir posições e, desta vez, não chegaram só à boca do povo, mas também aos dedos, às redes sociais. Diante da falta de respeito de qualquer assunto e local, é válido refletir: há mais limites na liberdade de expressão no mundo de hoje? Então, gente, aí ele não colocou os argumentos, ele vai deixar a pessoa, o indivíduo livre para discutir o que quer, mas aí ele já fez uma pergunta e você já pode começar respondendo, né? Que se há mesmo limite na liberdade de expressão no mundo de hoje. Será que é os mesmos ou há um excesso de limites? E agora nós vamos ver o desenvolvimento. O objetivo do parágrafo é fundamentar o ponto de vista defendido da tese. Por isso, construímos um tópico frasal período que apresenta a ideia central do parágrafo de desenvolvimento. E, em seguida, fazemos o aprofundamento utilizando evidências, dados, estatísticas, argumentos de autoridades e estratégias argumentativas, confronto de ideias, contraste, dialética, encadeamento ou exemplificação. Então, gente, é isso que vocês, para fazer um desenvolvimento, vocês têm que citar alguma desses recursos, ou seja, dados estatísticos, argumentos de autoridades, quando é a opinião de um filósofo, ou também história, algo sobre história,
e também ideias, contraste, dialética, encadeamento, exemplificação, entre outros. Vejamos um exemplo do tema, os efeitos da alimentação irregular no Brasil. Esse aí é um desenvolvimento. E ele começou o primeiro parágrafo. Nós estamos vendo o primeiro parágrafo do desenvolvimento, que no caso é o segundo parágrafo da redação. Ele colocou assim: em primeiro lugar, é importante analisar o sucesso de uma refeição nada benéfica. Vítima da aceleração do mundo moderno, a alimentação tem se resumido a produtos industrializados e aos famosos fast foods, nada tão saudáveis e pouquíssimo nutritivos. Adaptando a ideia da modernidade líquida de Zygmunt Bauman, tem sido prioridade na vida do indivíduo brasileiro, que em todo o tempo prefere o mais rápido e, de certa forma, mais saboroso, e deixa de lado o que pode, de fato, alimentá-lo. Diante deste fator, surgem diversas consequências que evidenciam ainda mais as características do mundo atual. Então, você viu que aí ele está falando sobre esse mal dos alimentos, justamente a justificativa é que o mundo hoje é muito... As pessoas hoje vivem sempre apressadas, com pouco tempo, e ele usou uma ideia do filósofo, do Bauman, né? Que ele diz que o mundo hoje parece que as coisas são... O prazer imediato está sendo... que é a questão de você comer algo que você gosta, como um chocolate, um salgado, um refrigerante, e que mesmo você tendo consciência que aquilo vai fazer mal no futuro, mas você está preocupada com aquele momento, que é o que o Bauman fala. E na conclusão, este é o último parágrafo do seu texto, no qual você retomará a tese e colocará suas propostas de intervenção no caso do Enem, ou fará uma reflexão recapitulando o que foi dito ao longo do texto, demais vestibulares. Lembre-se que a circularidade do texto é importante. Dessa forma, é super interessante que você feche seu texto fazendo referência a algo que utilizou ao longo dele, como, por exemplo, um filósofo que apareceu no seu desenvolvimento, ou ao filme que você utilizou na contextualização. É o interessante, se vocês observarem, neste caso, isso sempre está acontecendo quando as pessoas começam a redação com alguma história, ou com a história de um filme, ou de um livro, ou a ideia de um filósofo. Aí, no final, quando fecha a redação, no último parágrafo, coloca algo a respeito do que aquela pessoa defendeu, ou do que aconteceu em um filme, ou coisa parecida. Se for positivo, o que está falando lá em cima, você vai dizer que quer essa sociedade igual à sociedade almejada por fulano e tal. Mas se for o contrário, você vai dizer que vai mudar essa sociedade diferente da que foi divulgada no filme ou em qualquer outro assunto, ou livro, ou mesmo a ideia de um filósofo. Aqui eu tenho um exemplo, diz assim: torna-se evidente, portanto, a complexa situação que envolve a manipulação do indivíduo com a seleção de dados na rede virtual. Para amenizar o quadro, cabe ao Poder Legislativo reformular o Marco Civil, que é responsável por regularizar o uso do meio digital. Essa medida deverá ocorrer por intermédio da inclusão de uma cláusula, a qual irá reforçar os limites ao controle dos conteúdos expostos, de forma a ampliar o espectro de escolhas do usuário. Tal ação objetiva vai impedir que a internet seja utilizada para a moldagem de comportamentos.
Então, essa redação ela foi uma redação que falava da internet, da manipulação de dados, que aconteceu em 2018. E você viu que tem algumas coisas que dá para você aproveitar quando você diz assim, torna-se evidente, portanto, a complexa situação que envolve a manipulação do indivíduo. Então, você pode começar uma redação dessa forma e aí mudar somente de acordo com o tema, não é? Que aí, no caso, o tema era a manipulação do indivíduo em relação a dados da rede virtual. Mas pode ser de outro assunto, mas você pode usar dessa forma. Você faz um ponto e depois você coloca para amenizar ou outra palavra. Porque acabar é difícil de acabar um problema. A gente ameniza, a gente diminui, não é? Mas solucionar de vez é muito difícil. E aí você vai dizer quem é que vai fazer. Cabe a quem? Você vai pensar, pode ser o governo. Usar o governo é bom porque o governo é um nome genérico. Quando se fala governo, ele está envolvendo vários ou qualquer outro órgão. Se você for pensar que essa atividade vai ser realizada dentro da escola, você pode dizer assim, cabe ao governo, coloca uma vírgula por meio do Ministério da Educação, não é? E aí explicar o que é que ele deve fazer. Aqui ele colocou, ó, para amenizar esse quadro, que é a ação, cabe ao governo, que é o responsável por regularizar o uso do meio digital, aí é a ação. Aí agora ele vai dizer que aí ele fez um período aí, fechou o período, fez um parágrafo, e ele continuou, aliás, fechou o período e começou um novo período, dentro do mesmo parágrafo. Essa medida deverá ocorrer por intermédio da inclusão de uma cláusula, aí é o modo, não é? O modo, e aí quando assim, a qual irá reforçar os limites do controle, isso aí é o fim, que é o para quê, é o para quê, que é o efeito, que às vezes a gente chama isso de efeito, que é o que acontece. Você faz tal coisa para quê? Para conseguir o quê? Então, nesse caso aí, para, ó, a qual irá reforçar os limites de controle de dados expostos, de forma a ampliar o espectro de escolhas do usuário. Olha aí é a finalidade, que a gente chama de efeito, que é o fim. Como eu já disse para vocês, numa redação ela tem que ter 5 elementos. Dentro desses 5 elementos, quais são? Ação, que é o que vai fazer, o agente, quem vai fazer, o modo, como vai ser feito, e o efeito, que é o resultado daquilo que você vai estar pretendendo alcançar. Neste caso aqui, nós vimos que ele foi separou o período. No primeiro período, ele fez uma síntese, já no segundo período da situação, aí com a síntese, a opinião dele, um resumo da opinião dele. E depois ele já começou a buscar a solução. Então, para amenizar o quadro, cabe eu poder reformular. Então, aí, o objetivo aí é reformular, que é a ação, o marco civil. Aí ele já detalhou. Aí é um detalhamento, quando ele diz assim, que é responsável por regularizar o uso do direito do meio digital. Isso aí é um detalhamento de quem é o marco civil, que você pode detalhar também sobre educação, dizer alguma coisa sobre educação, a formadora, educacional, né? A formação, qualquer coisa você pode dizer sobre a educação. Aí, essa medida deverá ocorrer. Agora você colocou essa medida se referindo à medida que vai tomar, que é essa aí, é de reformular, não é? Essa medida deverá ocorrer por intermédio da inclusão de uma cláusula, ele já está explicando aí o modo, né? A qual irá reforçar os limites. Aí, no caso, é o efeito, é o que você atingiu. Então, como é isso aí? Deverá ocorrer, é o como. É o como, é o modo como você vai fazer. E a qual irá reforçar já é o fim, é o para quê, que nós chamamos de efeito. E lá embaixo, quando diz assim, tal ação objetiva impedir que a internet seja utilizada
é o efeito do efeito, que isso aí dá para você tirar nota tipo detalhamento. Então, é simples, você observou que essa conclusão está bem simples, não tem nada de bonito, nada assim extraordinário, mas ele colocou todos os elementos necessários para tirar nota máxima na competência 5, que o valor é 200 pontos. Então, mas lembrando, gente, lembre, por favor, você vai solucionar o problema que você citou no desenvolvimento. Você não vai solucionar, eu memorizei uma conclusão e vou colocá-la na minha redação. Não. Você vai colocar, alguns inícios de frase, tudo bem, você pode até utilizar. Mas você vai solucionar o problema que você citou. E lembre que esse problema, quem é que pode resolver? Se for um problema voltado à formação do homem, do ser humano, do indivíduo, a educação pode ser fundamental. A educação, a escola, o Ministério da Educação, isso aí pode. Mas digamos que seja algo jurídico, algo de lei, de crime. Aí você pode ir lá para o Ministério da Justiça. Se for algo relacionado ao meio ambiente, você vai buscar lá no meio ambiente, o Ministério do Meio Ambiente. É claro que a educação ela colabora com a formação também sobre porque a educação ela forma o indivíduo, pelo menos a ideia da educação é formar o indivíduo completo, em todos os sentidos. Aqui nós vimos que a educação ela pode estar dentro em qualquer lugar, porque ela pode ajudar você a se tornar um cidadão melhor, cuidando melhor do meio ambiente. Então, o meio ambiente também. E também, se você formar bons cidadãos, eles vão ser cidadãos éticos e não vão entrar para o mundo do crime. Então, quer dizer, é como se a gente dissesse assim, cortar o mal pela raiz. E esse mal ele tem que ser cortado lá nas primeiras séries iniciais para que ele não cresça, que é não formar pessoas que vão destruir o meio ambiente ou que vão se tornar pessoas bandidas, sei lá. A educação, ela pode muita coisa, então vocês podem incluir a educação em quase todas as situações. Bom, gente, era isso, nossa aula se prolongou um pouco mais. Tenham todos um bom dia e bons estudos.